existência de Deus e os principais argumentos. A despeito do ceticismo e ateísmo em alguns sistemas filosóficos, como no sofisma de Gorgias, no materialismo de Karl Marx, no niilismo de Nietzsche, no existencialismo de Sartre e no positivismo lógico do Círculo de Viena, para ficar só no apontamento desses exemplos, depois você pode anotar esses termos e fazer uma breve pesquisa sobre eles. Esses são exemplos de sistemas que reforçam uma posição ateísta, mas conforme eu coloquei, a despeito desses sistemas, na história do pensamento ocidental, nós encontramos pelo menos 4 argumentos filosóficos principais para a existência de Deus, que dão suporte a uma forma positiva de conceber a existência de Deus. São eles o ontológico, o cosmológico, o teleológico e o axiológico. O argumento ontológico é o do ente, do ser, doente ou ser que é, que existe. O argumento cosmológico é o do cosmos, da causa para o universo. O argumento teleológico é o do finalismo, de uma finalidade ou desígnio da existência. E o argumento axiológico é o do valor no sentido moral. Pode ser chamado também de argumento moral. Vou sintetizar aqui cada um deles. O argumento ontológico, iniciado com Anselmo de Cantuária, apresenta Deus como o ser do qual não se pode pensar outro maior. Se fosse possível pensar em algo maior do que Deus, esse algo seria Deus. Para não argumentar em círculos, Deus existe. A característica importante desse argumento é a colocação da existência como atributo da perfeição. Dessa forma, o maior ser é um ser perfeito, pois se não existisse, não seria perfeito. Um ser que existe apenas na mente é menor que um ser que existe na realidade. Assim como Deus é o maior ser que existe, ele não existe somente na mente, mas também na realidade. A síntese que William Lane Craig faz é a seguinte: um ser cuja não existência seja inconcebível é maior do que um ser cuja não existência seja concebível. Como Deus é o ente mais elevado que se pode conceber, sua não existência só pode ser inconcebível. Portanto, Deus deve existir. O argumento cosmológico é um argumento que remonta à segunda via de Tomás de Aquino, a via da causalidade. A síntese pode ser colocada assim: tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. Quando Aquino propôs sua via da causalidade, lá nos idos da chamada Baixa Idade Média, com a filosofia escolástica, que é um método conciliador entre fé e razão, a ciência ainda não trazia evidências desse fato, pois os escritos costumavam colocar o universo como eterno e não com um começo. Mas hoje temos várias evidências disso. Vejamos 4 delas. A primeira é a segunda lei da termodinâmica, chamada também de entropia, que é a desordem das partículas de um sistema físico. Para entender melhor essa evidência, é só considerar a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei diz que a quantidade total de energia no universo é constante, tanto a energia utilizável quanto a energia não mais utilizável. E a segunda lei diz que o universo está ficando sem energia utilizável. Há, portanto, uma quantidade finita de energia no universo, e essa energia está sendo consumida. Então, se o universo estivesse funcionando desde a eternidade passada, agora ele estaria sem energia. Mas como ainda há energia no universo, ele deve ter começado em algum momento do passado finito. No caso da entropia, a desordem, se o universo fosse eterno, nós já teríamos alcançado a completa desordem nesse momento. A segunda evidência, as galáxias em expansão. No final da década de 1920, o telescópio espacial Hubble permitiu a observação da expansão do universo a partir de um ponto único. Ou seja, se o universo está em expansão, ele deve ter partido de um ponto fixo. A terceira evidência é a expansão acelerada do universo. O Prêmio Nobel de Física de 2011
foi concedido a um grupo de cientistas que descobriram a expansão acelerada do universo a partir de duas observações de supernovas, que são explosões estelares distantes. E como quarto exemplo de evidência, nós temos a relatividade de Einstein. Ela exige um início absoluto para tempo, espaço e matéria, e mostra que tempo, espaço e matéria são interdependentes, tendo um necessariamente se tem os outros. Então, se tudo que começa a existir tem uma causa, e o começo do universo traz as características iniciais de tempo, espaço e matéria, a causa primeira, necessariamente, deve ser atemporal, não espacial e imaterial, e também autoexistente. Uma observação que fazemos sobre isso é a seguinte: a primeira premissa do argumento não é tudo que existe tem uma causa, mas é tudo que começa a existir. Isso para que não se incorra na pergunta sem sentido: quem criou Deus? Se a causa é autoexistente, atemporal, não espacial e imaterial, não faz sentido essa pergunta. O argumento teleológico é um argumento que remonta à quinta via de Aquino, a via do finalismo. As coisas tendem a uma finalidade, a um objetivo. É como na frase: todo relógio implica na existência de um relojoeiro. A síntese, então, fica assim: todo projeto tem um projetista. Pelo princípio antrópico e pela complexidade da vida, o universo foi projetado. Portanto, o universo teve um projetista. O princípio antrópico é o ajuste fino do universo para permitir vida humana. Há mais de 100 constantes antrópicas definidas. Por exemplo, o nível de oxigênio, a transparência atmosférica, o nível de dióxido de carbono, a gravidade e etc. E a complexidade específica da vida é evidenciada nas mensagens encontradas no DNA. Padrões complexos específicos não podem ser resultado do acaso. Só um exemplo simples: 100 macacos em uma sala com 100 máquinas de escrever podem produzir algumas palavras, mas não uma peça de Shakespeare. E a vida é mais complexa que a obra desse autor. Então, há evidência de inteligência, de finalidade, de objetivo na criação. E o argumento axiológico, ou argumento moral, é aquele que trabalha os valores morais objetivos. O fato desses valores existirem, pois as atitudes das pessoas no seu dia a dia são baseadas neles, naquela noção de certo e errado. São leis que estão estabelecidas no interior de cada um e que não precisam estar impressas em papel e colocadas em algum quadro de aviso. Quando alguém fura a fila do banco ou do supermercado, por exemplo, as pessoas que reclamam não dizem: ei, está escrito no artigo tal da lei tal que é proibido furar a fila. Elas simplesmente reclamam. E fazem isso baseadas em quê? Alguém pode até não admitir, mas elas estão baseadas em uma lei moral impressa no seu interior. Esse argumento pode ser sintetizado assim: toda lei exige um criador da lei. Existe uma lei moral, portanto existe um criador da lei moral. Ou, conforme colocava o apologista Ravi Zacharias, quando pressupomos o mal, pressupomos o bem. Quando pressupomos o bem, pressupomos uma lei moral. Quando pressupomos uma lei moral, pressupomos um legislador moral. Em resumo, apesar das críticas a esses argumentos, num outro vídeo eu trato especificamente da crítica de Kant, mas apesar das críticas, em sua essência, cada um desses argumentos tem se mostrado fecundo e são perfeitamente razoáveis para se considerar a possibilidade da crença no Deus cristão.